Olá para você que me assiste mais uma vez. Estamos aqui desta vez para falarmos de um assunto muito especial, sobre a lei de Deus, os mandamentos de Deus. Mas antes, eu vou pedir você que feche os seus olhos para falarmos com Deus. Querido Deus, Pai Celestial, neste momento, com a Tua palavra aberta, nós pedimos ao Senhor discernimento, pedimos ao Senhor que ilumine a cada um com Teu Espírito Santo para compreendermos a Tua palavra. Nós te pedimos isso em nome de Cristo Jesus. Amém. Como eu falei, nós estamos aqui para falar sobre a lei de Deus. Mas para falarmos sobre a lei de Deus, nós usaremos aí um método bíblico, o método da Bíblia. De acordo com Isaías capítulo 28, versículo 13, lá diz que a palavra de Deus é preceito sobre preceito, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Então iremos falar desse assunto extraindo da Bíblia um pouco aqui, um pouco ali, enfim, e chegaremos a uma conclusão do que nós iremos examinar, que é sobre a lei de Deus. Começaremos aí por livro de Romanos, capítulo 3, o versículo 20. Peço a você que abram a Bíblia em Romanos, capítulo 3, o versículo 20. E ali vamos entender alguma coisa. Capítulo 3 de Romanos, o versículo 20 diz assim: visto que ninguém será justificado diante dele por intermédio da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em primeiro lugar, eu quero dizer que não somos justificados diante de Deus por intermédio da lei. Mas, ao mesmo tempo, eu digo para você, querido amigo, que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. O que é o pecado? A Bíblia diz lá em 1 João capítulo 3, o versículo 4, que o pecado é a transgressão da lei. E aqui diz que é pela lei que vem o conhecimento do pecado. É como se eu e você, depois de um dia de trabalho, nós chegamos aí em casa, cansados, e direcionamos ali ao espelho. Olhamos ali para o espelho e lá está o nosso rosto sujo. Aí para você que trabalha com construção, para as mulheres que trabalham como domésticas, e ali vê o rosto sujo. Simplesmente aquele espelho pode mostrar a nossa sujeira do rosto. Mas se você for lá no espelho, ele não pode tirar a sujeira que está no seu rosto. É óbvio. É bem assim a lei de Deus. A lei não pode tirar a sujeira do pecado. Mas a lei de Deus, os mandamentos de Deus mostram o pecado. Quem tira a sujeira é Jesus Cristo. É a graça de Cristo Jesus é quem tira a sujeira do pecado no ser humano. Então eu diria que a graça de Cristo e a obediência aos seus mandamentos andam juntas. Andam juntas. Eu diria que é inseparável uma da outra. A lei de Deus, a obediência à lei de Deus e a graça de Cristo Jesus. Você já ouviu alguém falar antiga aliança? Esta foi a antiga aliança. Agora nós estamos na nova aliança. Você já ouviu alguém falar assim? Eu já ouvi. A antiga aliança, de acordo com Êxodo capítulo 31, versículo 18, lá diz que Deus, com seu próprio dedo, escreveu as tábuas dos 10 mandamentos e deu para Moisés, ali fazendo aliança com o povo de Israel. Aliança essa que seria perpétua.
Aliança essa que seria para sempre. Mas o povo rebelou contra Deus. Jesus, quando veio, ele afirmou uma nova aliança. Mas essa aliança foi mudada? Essa aliança é diferente? De acordo com Hebreus capítulo 8, vou pedir você que abram a Bíblia em Hebreus capítulo 8 e vamos ver o que fala desta nova aliança. Hebreus capítulo 8. Peço a você que abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 8. O versículo é o 10. Hebreus 8:10 diz assim: Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, na sua mente imprimirei as minhas leis, também sobre o seu coração as escrevereis. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Então aqui está. Êxodo 31:18, a antiga aliança. Deus escreveu nas duas tábuas de pedra, com o seu próprio dedo, os 10 mandamentos. Por que escreveu nas tábuas de pedra? Demonstrando resistência na sua palavra. A sua palavra não pode ser mudada. De acordo com Eclesiastes capítulo 3, o versículo 14, diz que Deus fez isso para que o homem tema diante de Deus. Deus é eterno, Deus não muda. A nova aliança, Jesus veio confirmando. Jesus diz que agora não é mais escrito na tábua de pedra. Essa nova aliança, Jesus diz que as leis de Deus é escrita no coração daqueles que o te amam, daqueles que obedecem a Deus. Então essa nova aliança, Jesus veio ampliar mais. Jesus não veio mudar nada. Jesus veio ampliar mais. Peço a você que abra a sua Bíblia no capítulo 22 de Mateus. Mateus capítulo 22. Nós estamos aqui examinando sobre a lei de Deus. E peço a você que abram aí Mateus capítulo 22, o versículo é o 37. Mateus 22, o versículo 37. Eu estou aqui abrindo a minha Bíblia. Você também deverá abrir a sua Bíblia para confirmar. Capítulo 22, o versículo 37. O versículo 37 diz assim: Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro mandamento. O segundo, no versículo 39. O segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então aqui está 2 mandamentos. Quero dizer para os amigos aí que diz que só existe 2 mandamentos. Certo. Aqui, primeiramente, está: amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. O que é isso? E segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Compreendeu? Aqui está 2 tábuas da lei de Deus. A primeira tábua, Deus escreveu com seu próprio dedo 4 mandamentos. Os 4 mandamentos está escrevido ali na primeira tábua com o próprio dedo de Deus. A segunda tábua está escrito 6 mandamentos da lei de Deus, escrito com o próprio dedo de Deus. Os 4 primeiros mandamentos é um relacionamento entre eu e o próprio Deus. Ali está falando de mim para com Deus.
A segunda tábua está os 6 mandamentos falando de mim para com o próximo. Por isso que foi resumido em 2. Aqui foi resumido em 2. O primeiro mandamento da primeira tábua diz: não terá outros deuses diante de mim. Esse mandamento tem a ver de mim para com Deus. O ser humano para com Deus. Não terás outros deuses diante de mim. Esse mim é no singular, é diretamente direcionado para Deus. É para uma só pessoa. Aqui não existe 2 ou 3 pessoas. É uma só pessoa. Paulo, ele confirma isso. Para nós há um só Deus, o Pai. E Jesus Cristo a quem enviaste. Então, este primeiro mandamento da primeira tábua tem a ver de mim para com Deus. O segundo mandamento da primeira tábua, lá diz: não fará para ti imagem de escultura. Esse mandamento é de mim para com Deus. E o terceiro mandamento diz: não toma o nome do Senhor teu Deus em vão. É de mim para com Deus. Esse mandamento, ele diz que eu não devo tomar o nome do Senhor Deus em vão. Eu não devo estar com a palavra de Deus na mão, com a Bíblia na mão, no entanto, estou pisando nos seus mandamentos. É chamar o nome de Deus em vão. E o quarto mandamento da primeira tábua está lá: lembra-te do dia de sábado para o santificar. Entendeu? Então, esses 2 mandamentos aí em Mateus 22 resume nos 10 mandamentos. Veja o que é que diz o verso 40. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Então, no verso 40 está dizendo que desses 2 mandamentos depende de toda a lei e os profetas. Entende? Então é isso. Antiga aliança, a nova aliança. A nova aliança, ela vem fazendo uma conexão com a antiga aliança. Então não mudou. Nada mudou. Gênesis capítulo 2. Abram a sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. O primeiro livro da Bíblia. Nós estamos aqui examinando, eu estou abrindo aqui a Bíblia, e você também deverá abrir a sua palavra de Deus. Aí em Gênesis capítulo 2, o versículo é 1. E depois o versículo 3. Gênesis 2, os versos 1 e 3. Aqui diz: assim, pois, foram acabados os céus e a terra, e todo o seu exército. Verso 2. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizeram, descansou neste dia de toda a sua obra que tinha feito. O versículo 3. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que, como Criador, fizeram. Você já viu alguém falar que a lei de Deus, inclusive o sábado, é para os judeus? Já viu, né? Eu já ouvi pessoas falar assim: ah, o sábado é para os judeus. Querido amigo, eu quero dizer que aqui em Gênesis não havia judeus. Quando foi estabelecido o 7º dia, o sábado, não havia judeus. Não havia judeus naquela época. Né? Você já viu dizer: olha, os mandamentos de Deus ali dado nos sinais foi para os judeus. Não.
foi feito no princípio de todas as coisas. O sábado, a lei de Deus, os mandamentos de Deus, foi desde o princípio. Ali no Monte Sinai foi só uma confirmação. Ali no Monte Sinai, Deus estava fazendo uma aliança com o povo de Israel. Você já viu alguém dizer, olha, aquele lá, ele guarda a lei de Moisés? Não é a lei de Moisés. Êxodo 31, versículo 18, foi Deus que escreveu com seu próprio dedo. Com seu próprio dedo. Sabemos que a Bíblia foi escrita por homem santo, inspirado por homem santo. Mas há uma passagem na Bíblia que não dependeu de homem, mas sim do próprio Deus, é os seus mandamentos. Os 10 mandamentos é escrito com o próprio dedo de Deus. Você já viu alguém falar que a lei de Deus foi abolida? Já. Eu também já. Em Colossenses capítulo 2, o versículo 14, vamos ver? Colossenses 2, os versículos 14 em diante. Eu já ouvi pessoas falar que a lei de Deus foi abolida. Você também, com certeza, já viu isso. E realmente, devemos estar atentos, porque a palavra de Deus é preceito sobre preceito, um pouco aqui, um pouco ali. Então veja, Colossenses capítulo 2, os versos 14 em diante. Eu vou pedir você que abram aí a sua Bíblia, em Colossenses capítulo 2. E no verso 14 está assim: tendo cancelado o escrito de dívida que eram contra nós e que constavam de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravado na cruz. Foi sim abolido. Foi abolido, cravado na cruz. Mas que lei foi abolido e cravado ali na cruz, na morte de Cristo? Vamos para Hebreus. Vamos compreender esse assunto lá. Hebreus capítulo 9. Abram a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. E ali nós vamos compreender esse assunto. Eu estou abrindo a minha Bíblia aqui. Você também deverá abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 9. Os versos é o versículo 12 e o 14. 9, 12 e 14. Não por meio de sangue, de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no santo dos santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então aqui está dizendo não por sangue de bode ou novilho ou sei lá. Mas quando nós vamos lá para o versículo 14, nós compreenderemos muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Lá em Colossenses, Paulo diz que a lei foi cravada na cruz. A lei de ordenança. Aqui em Hebreus 9, o mesmo Paulo diz que não pelo sangue de bode, mas no versículo 14 falou que é exatamente, exclusivamente pelo sangue de Cristo Jesus que veio aí o perdão do pecado. O que foi cravado na cruz ali na morte de Cristo? Que lei foi cravada ali?
compreenderemos que a lei que foi cravada ali é a lei do sacrifício, né? Antes de Cristo era sacrificado animal. Os animais ali eram sacrificados. Derramavam o seu sangue para perdoar os perdãos do indivíduo. Mas quando Jesus veio, não era mais necessário que sacrificasse animal. Claro, essa lei foi abolida. Por quê? Porque Jesus veio e de uma vez por toda o seu sangue perdoa, purifica pecados. Então essa lei foi cravada na cruz. Foi essa lei aí que foi cravada na cruz. Entende? Então é exatamente isso, amigo. Que lei foi que foi cravada na cruz? Qual lei foi que foi abolida? Aqui entra a lei moral e a lei cerimonial. O que é a lei moral? A lei dos 10 mandamentos, escrito com o próprio dedo de Deus, que não foi abolido e nunca será abolido. A lei cerimonial. O que é a lei cerimonial? A lei cerimonial era a lei de cerimônias. Aquelas leis de sacrifício de animal, enfim. A lei cerimonial, de acordo com Deuteronômio capítulo 31, vou pedir você que abram aí a Bíblia, Deuteronômio 31. Eu estou aqui com a minha Bíblia, você também deverá abrir a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 31. Compreenderemos esse assunto melhor. Então aqui em Deuteronômio capítulo 31, os versos 24 em diante, vamos compreender o que é a lei cerimonial. Os versículos 24 em diante. O versículo 24 diz assim: Tendo Moisés acabado de escrever integralmente as palavras desta lei num livro. Versículo 25. Deu ordem aos levitas que levasse a arca da aliança do Senhor, dizendo, verso 26, Tomai este livro da lei e pondo-a ao lado da arca da aliança do Senhor, vosso Deus. Compreende o que é a lei cerimonial? A lei cerimonial foi escrita por Moisés em um livro e colocado do lado da arca. Do lado da arca. Então, dentre aquela lei, aquele livro da lei, ali continha 600 e poucas leis que o povo tinha que cumprir. Essa lei foi abolida. Lei cerimonial. Escrito por Moisés e colocado por fora do lado da arca. Esta representa a lei cerimonial. Você já viu alguém falar assim, olha, o sábado foi abolido? Já viu? Eu já vi. Já ouvi pessoas falar que o sábado foi abolido. Mas que sábado foi abolido? Eu quero dizer para você, querido amigo, que a Bíblia fala aí de 7 sábados. 7 sábados. A festa do tabernáculo simbolizava um sábado. As festas dos pães asmos simbolizava também um sábado. Enfim, a festa também a lei da Páscoa também simbolizava um sábado. E assim sucessivamente, 7 sábados. Esse sábado, sim, foi abolido. Foi abolido. Abram sua Bíblia em Oséias, capítulo 2. Oséias, capítulo 2. Vou pedir você que abram sua Bíblia em Oséias, aí, capítulo 2. Abriu sua Bíblia em Oséias, capítulo 2? Lá diz assim, farei cessar de vós todos os seus sábados.
Deus está dizendo, olha, eu vou fazer cessar de vocês, eu vou eliminar de vocês todos os seus sábados. Foi abolido. Foi abolido. Ou seja, sábados cerimoniais foi abolido. O que falar da lei moral, então? A lei moral. Eu vou pedir você que abra a sua Bíblia em Êxodo capítulo 31. Êxodo 31. E ali vamos falar da lei moral. Êxodo 31, versículo 18. Lá diz que Deus escreveu os 10 mandamentos nas 2 tábuas de pedra com seu próprio dedo. Com seu próprio dedo. Olha o que diz lá em Deuteronômio capítulo 10. Fácil, né? Compreender esse assunto, né? Creio que você está compreendendo o assunto. Deuteronômio capítulo 10. Eu abri a minha Bíblia e você também, eu creio que está com a Bíblia aberta. Versículo 5. E lá diz assim: Virei-me e desci do monte e pus as tábuas na arca que eu fizeram, e ali estão como o Senhor me ordenou. Entendeu? Primeiro, Deus escreveu as 2 tábuas da lei de Deus com os mandamentos, com seu dedo, com seu próprio dedo. Não foi Moisés, foi Deus. E ao escrever, ele deu para Moisés. E em Deuteronômio 10, o verso 5, diz que Moisés foi e colocou as 2 tábuas dos 10 mandamentos dentro da arca. É diferente, né? Colocar por fora da arca e por dentro da arca. A lei cerimonial, o livro da lei, escrito por Moisés, foi colocado por fora da arca. Mas a lei moral, escrito com o próprio dedo de Deus, contendo os 10 mandamentos, inclusive lá está o 4º mandamento, que é o sábado, colocado dentro da arca da aliança. Lei moral, que nunca foi abolido e nunca será abolido, e lei cerimonial, que essa foi sim abolida. Eu creio que você está compreendendo este assunto. Paulo, falando aí desse assunto, né? Paulo, lá em Romanos capítulo 31, capítulo 3, ou melhor, o versículo 31, Paulo diz: anulamos a lei pela fé? De modo nenhum. Antes confirmamos a lei. Então Paulo também, ele falou sobre a lei. Então vimos aqui Oséias, o sábado abolido. Lá Deus disse: olha, farei cessar de vós o seu sábado. Sábado cerimonial. O sábado moral, da lei moral. Ezequiel capítulo 20, o versículo 20. Deus diz: santificai os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. O sábado é um sinal de Deus e o seu povo aqui na terra. Em Oséias diz: olha, eu vou fazer cessar de vocês o seu sábado, o sábado dos homens. Em Ezequiel 20 diz: santificai os meus sábados. É diferente. Seu sábado, os meus sábados. Deus está dizendo: santifica os meus sábados. Da lei moral. A lei cerimonial, em Oséias, Deus disse: olha, farei de cessar, vou abolir os seus sábados. É diferente, né? Os seus pelos meus. Pois é, creio que você está compreendendo esse assunto. Em Romanos capítulo 7, Paulo, no versículo 7, diz: que diremos, pois, é a lei